Agora no Conexão a gente fala também do futuro da liderança, fala sobre gestão, é o assunto que a gente destaca a partir de agora, em um mundo guiado por inteligência artificial e também por empatia. São várias transformações na contemporaneidade. E o futuro da liderança não está mais concentrado a figuras heróicas, a gestores que sabem construir ecossistemas capazes de desenvolver um potencial coletivo de suas equipes. A gente quer entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre liderança, com a especialista em gestão de pessoas, a Ilana Miller, que está ao vivo conosco aqui na Jovem Pan News. Muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E como é que pode ser definida uma liderança que seja eficiente e eficaz no mercado de trabalho atualmente? Então, liderar é influenciar pessoas, né? E quando a gente pratica inteligência emocional, em especial empatia, a influência e o desenvolvimento da equipe ocorre de uma forma muito mais humanizada. A preocupação que temos é como a inteligência natural e artificial vão trabalhar em conjunto, né? O líder ele precisa e deve seguir colocando em prática as emoções, fortalecendo o time, em especial dando atenção, sabendo ouvir, se dedicando à própria equipe em relação a, porque nós temos indivíduos ali, pessoas que precisam e devem conversar e interagir com seu líder. A comunicação é fundamental. No momento que a gente não dá esse passo, que um líder não se aproxima da equipe, ele cada vez se distanciando, ele não forma um time. Eu digo que ele forma um bando de pessoas juntas trabalhando. E isso não é produtivo. Legal. E quais são os maiores desafios que, na sua percepção, os novos líderes têm enfrentado atualmente no dia a dia, nas empresas ou nas mais diversas esferas? Porque aqui a gente pode, né, a ampliar também para o setor público, ao mesmo tempo que a gente fala da área privada. Os desafios são diários porque a transformação digital é forte, né? O mundo em constante transformação, as pessoas também querendo ainda mais autonomia. Então, compreender, chegar perto inclusive da nova geração é fundamental para que esse líder tenha sucesso na orientação às pessoas e nos resultados. Nós temos aí, cada vez mais, como eu mencionei, a transformação digital presente nas nossas vidas, trabalhos híbridos acontecendo, tanto no setor público quanto privado. Então, se você não está próximo fisicamente, você tem que perceber de que maneira que você vai criar essa relação e construir, de fato, laços na equipe, independente de onde a gente esteja trabalhando, seja presencial ou virtualmente. Recentemente, uma pesquisa da Harvard Business encarou também um desafio aí com mais de 90% de executivos que apontaram barreiras culturais como as principais da transformação organizacional. Isso também tem qual peso de influência, na sua opinião? A cultura impacta muito. Então, assim, muitas das vezes as pessoas, inclusive, a gente impacta de duas formas, né? Nós temos pessoas de diversas culturas, multiculturalidade, trabalhando em conjunto. Então, o respeito é fundamental, porque se eu sou brasileira e interajo com uma pessoa outra, de um outro país, né? É fundamental que a gente tenha essa relação de respeito, né? Em especial essa conexão, e a cultura organizacional, que é imprescindível que a cultura de uma empresa seja muito forte e firme para empoderar a liderança e suas equipes. Bom, você também observa a questão da implementação da inteligência artificial em diversas empresas aí que tem gerado apreensão nos profissionais, né? Qual é a maior apreensão que você tenha percebido aí no dia a dia? Tudo que é inovador, né, às vezes dá medo, receio. E os profissionais, de fato, muitos deles têm o receio de serem substituídos. Algumas funções, naturalmente, elas já estão sendo ocupadas pela inteligência artificial. Mas o que eu recomendo? Se cada um de nós buscar cada vez mais estudo, se desenvolver, investir em si,
certamente você tem um lugar garantido no mercado de trabalho. Então, o diferencial nós temos que buscar, porque existe uma infinidade de atividades que a inteligência natural é necessária e que a artificial não vai conseguir ocupar esse espaço. E também tem aquela questão ali de conflitos, né, no dia a dia que acabam acontecendo em diversos lugares e diversas esferas, né? São situações aí do cotidiano, né? Como é que os grandes líderes, eles podem tratar disso, né? Se deparar com essas situações e buscar algo construtivo, né, diante de adversidades. Gestão de conflitos faz parte de qualquer relacionamento, né? Na Sim. nossa vida, pessoal, profissional. Então, cada um de nós, essa troca, o saber ouvir, o respeitar, né? Comunicação é uma habilidade fundamental para resolver conflitos. Se eu deixo de escutar o outro, eu estou aumentando o conflito. Se eu empurro o probleminha para debaixo do tapete, como a gente diz, a gente está escondendo um problema e um dia ele se torna ainda maior, a bola de neve cresce. Então, é encarar de frente, conversar, ouvir, né? A percepção do outro, o sentimento, a emoção do outro, que aí a gente consegue, inclusive, aproximar, ainda que pensamos diferente. Somos pessoas diferentes, a gente tem que aproximar pelas diferenças e não se distanciar. É um tempo aí que se transforma bastante, né? Antigamente a gente ouvia também muito falar em chefes e hoje a palavra do momento é líder, então tem que ter uma série de atributos e é um grande desafio, né? Cada vez também com mais exigências. Isso também não acaba, por exemplo, trazendo aí uma carga um pouco maior também nas costas, né? De conseguir desenvolver um grande trabalho, ser um grande líder, se transformar, né, em uma pessoa assim que tenha bons êxitos tanto aí nessa questão aí de relação com seus colegas, mas também entregando um grande resultado profissional. Perfeito. A gente falava muito de chefia, né? Oi, chefe, tudo bem? A gente quer pessoas que inspirem a gente, que formem o legado. O líder tem esse papel, né? E, de fato, no mínimo de 10 anos para cá, a gente trocou esse vocabulário e deu mais peso ainda à posição de liderança nas empresas e na vida em geral. Sim, uma pessoa precisa se preparar para ocupar essa posição. Simples não é, mas requer desenvolvimento pessoal, requer escuta, requer relacionamento, e nem todos têm interesse, né? É importante que cada um se conheça e perceba, de fato, eu quero ocupar aquela posição, eu quero estar à frente de um time, influenciar, formar, desenvolver pessoas, porque isso merece atenção e merece muito estudo e dedicação. Legal, a gente está conversando com a Ilana Miller, que é especialista em gestão de pessoas e está ao vivo conosco aqui na Jovem Pan News sobre esse tema que é muito atual. Você estava falando antes sobre o trabalho e o sistema híbrido, né? Algumas pessoas trabalham um pouco presencialmente e em outros momentos dentro de suas casas, né? Quais têm sido os impactos em termos aí de resultado no dia a dia, tanto impactos positivos quanto ao contrário? O trabalho híbrido ele tem sido um aprendizado ainda, e ele veio para ficar. A gente tem aí, de anos para cá, no início foi difícil virar a chave, né? Todos nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, e o que acontece? O afastamento físico, né? Em especial nós aqui brasileiros que gostamos dessa interação, a gente verbaliza muito, a gente socializa, né? Então, saber lidar com conflitos à distância, porque a comunicação ela vai existir de uma outra forma. E, por vezes, as pessoas se sentem pouco compreendidas. Alguns reclamam, Ilana, falar, discutir pela telinha aqui não fica, não flui. O líder precisa estar muito atento, porque as pessoas, às vezes, se escondem, né? Através até de uma câmera. Tem gente que evita aparecer numa reunião, às vezes essa pessoa pode ter algum tipo de situação, algum problema que está passando, e é importante que o líder se aproxime. Então, esse distanciamento físico, ele ainda é um aprendizado, né, entre líderes e equipes. Lidar com isso, né? Não estar no dia a dia, porque às vezes você resolve uma coisa num cafezinho. Você sai da tua mesa, toma um café,
perto ali, você já encontrou 2, 3 pessoas, você pode estar discutindo um projeto e resolver um problema. E isso não acontece quando a gente está à distância. Então, a gente precisa criar esse mecanismo para a gente se aproximar das pessoas, mesmo à distância fisicamente. São 13h55, Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas, muito obrigado pela atenção conosco. Fica à vontade aí para trazer qualquer outra dica que seja especial e que mereça atenção nesse tema que é tão bacana e que desperta atenção também, porque as transformações elas estão aí, né? Já chegaram há bastante tempo. O que eu sempre recomendo é, quando a gente, de fato, se relaciona com respeito, a gente torna as relações e essa liderança fica um time muito mais forte, mais coeso. Então, falar o que pensa, mas respeitando o outro, é fundamental. É verdade, são ótimas dicas e excelente final de semana para você, Ilana. Obrigada a vocês também.